Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Mais um episódio do Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Aqui nesse podcast nós trazemos pessoas da área da tecnologia, palestrantes do TDC, que estão trazendo conhecimento e muita novidade, muita coisa legal para você que está pensando em entrar na área da tecnologia ou já faz parte dessa área. Então, convido você a conhecer os nossos podcasts. Temos um feed aí cheio de oportunidade e hoje estou recebendo neste episódio aqui ele que é gaúcho, também como eu, e se apresenta como jogador de basquete em formação. Então, eu queria dar as boas-vindas ao Daniel Wildit. Seja muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, cara. Eu acho que as nossas apresentações, as introduções devem estar falando daquilo que está quente na gente, né? E esse ano, só para tu entender o contexto do porquê que eu estou jogador de basquete em formação, eu jogo num time de basquete amador e no ano de 2023 essa equipe não teria equipe para competir. E eu falei, puxa, eu preciso competir, porque é onde eu testo como é que estão os meus treinos, né? Sim, sim. E que aí, jogo é jogo, treino é treino. Jogo, treino é treino. E aí eu me coloquei disponível para o mercado. E aí deu errado, porque eu estava jogando em 4 equipes ao mesmo tempo. E aconteceu um dia, normalmente dava conflito. Eu vou jogar esse jogo, não vou jogar aquele. E aconteceu o dia onde eu tive 4 jogos no mesmo dia. Nossa. Sobrevivi. Foi legal, mas não aconselho. Não é recomendável. Assim. Mas esse ano é um ano que eu tô dedicando muitas horas nesse processo de formação, porque o basquete ele tem uma característica mental que é muito interessante. E de formação de time, colaboração. Então, eu gosto dessas imersões no esporte, porque elas, num período de 1 hora, tu consegue entender emoções de talvez um ano inteiro. Sim, e é um esporte bastante técnico, né? Ele exige um aprimoramento técnico, é um esporte coletivo, exige que esse aprimoramento seja compartilhado, então dá para treinar muita coisa mesmo. É muito legal. Obrigado, mas além de jogador de basquete em formação, eu sei... Daniel, que você tem uma série de outras alcunhas, digamos assim. Você é um cara que trabalha há muito tempo na tecnologia e uma coisa que a gente gosta de fazer aqui no podcast é voltar um pouquinho lá atrás e entender o que foi que o pequeno jovem, talvez não tão jovem, porque dependendo às vezes a pessoa também não veio para a área da tecnologia jovem, decidiu assim, não, tá lá, esse negócio de fazer código é um caminho para o meu futuro. Como que foi esse primeiro start? Foi cedo, foi tarde, como é que foi? E não pequeno, porque com 13 anos de idade eu já tinha esse tamanho aqui. Então quando era jovem, pequeno. Era jovem, boa. Cara, assim, a primeira vez que eu vi um pedaço de código na minha vida foi numa mostra de iniciação científica. Olha só. Um amigo meu, colega de colégio, ele falou, eu programo em Pascal. E aí eu olhei para ele e falei... Que é isso? Não sei o que é isso que você está dizendo. Que língua você está falando? Eu sei fazer programas de computador. Daí a gente pegou uma série de fórmulas, Bhaskara e outras, etc. e tal, e ele montou um programa com essas fórmulas. E a nossa apresentação nessa iniciação científica, em parte, era demonstrar isso. E talvez tu te lembre desse jogo, como era um 486 DX266 com placa de vídeo Sound Blaster, rodando instantes. Então, a gente virou uma emoção no esquema, porque 10 minutos a gente mostrou esse troço rodando, esse pedaço de código rodando, e o resto era a galera querendo jogar no computador. Sim. Era a diversão da história. Mas aquilo ali me chamou a atenção. E aí, tempos depois, quando eu fui escolher o que eu queria fazer da vida e tal, eu tive uns aconselhamentos, até uma Pastral apareceu no processo decisório. Que loucura. E rolou uma coisa tipo, mas programação poderia ser alguma coisa? Informática? Na época a gente chamava, o curso era informática. Pode ser, porque era uma coisa meio ligada com... uma coisa mais de exato, mais não sei o quê. E foi, cara... Isso era na época do 2º grau? Isso era o 2º grau. Eu tava lá com meus 16 anos ali. Acabei fazendo um vestibular, acabei conseguindo entrar numa faculdade ali na primeira tentativa, vamos chamar assim. Na que eu queria entrar, não entrei numa outra, vamos nessa. E aí foi, cara. Foi meio que começou por essa, assim. Mas eu te digo que no primeiro semestre eu tomei uma
boa porcentagem de vontade de desistir. Se deparou com a realidade do sonho, A né? realidade, uma galera que já vinha de um curso técnico, que já tinha uma habilidade, e eu olhava, cara, eu não sei o que esses caras estão falando, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E esses cursos de informática era bem mais hardcore do que os cursos de hoje, eu acho, na época, Acho né? que sim, porque entrava uma parada de algoritmo, linguagem de programação, Era álgebra baixa, linear. né? Um baixo nível, tinha bastante coisa de baixo nível, né? Tinha uma coisa assim. E aí eu lembro que eu tava muito nessa coisa, assim, cara. Tipo, puxa, eu tô indo mal numa disciplina e eu precisava ir bem nessa disciplina. E eu tava assistindo Seinfeld com meu pai. E aí, lá pelas tantas, eu... Sabe quando dá um clarão assim? Eu tipo, uau, eu acho que eu entendi. E aí eu lembro que eu olhei pro meu pai e falei, eu preciso programar. E eu lembro que eu entrei aquela noite adentro umas 4 horas programando e eu consegui entender, não sei por que motivo. Na prática ali, né? Assistindo o Seinfeld veio o insight, mas daquele dia em diante eu consegui me recuperar, consegui passar nessa disciplina de programação que eu estava indo mal. Uhum. E, cara, daquelas férias em diante eu falei, isso aqui não me pega mais. E foi só crescendo e em aí você. eu estudava e ficava programando. Você sempre teve computador em casa? Desde criança, assim? Eu tive um 386 e esse 386 me acompanhou até 1998. Naquela época, computadores duravam bem mais tempo que hoje em Duravam dia, mais né? tempo, mas assim, em 98 nós já tínhamos o Windows 98. Sim, já tínhamos uma sim, série de sim. estruturas e eu tinha esse 386. Sim. Então, eu aprendi a programar C, C++, Assembly. Então, eram as linguagens que eu tinha em casa disponível para trabalhar. Sim. Então, isso, eu brinco que o fato de eu não ter computadores que me levavam para um Delphi ou para um Visual Basic, na época, que eram as linguagens que estavam ali aparecendo, eu acabei aprendendo muita coisa de base. Muita coisa do porquê que esse troço opera assim. Sim. Ah, então lá em tal coisa vai ser de tal jeito. Então, eu digo assim que é muito contexto, né? Mas às vezes que, cara, que bom que eu não tinha exatamente um computador excelente dentro de casa, Sim. ou conexão com a internet 100% do tempo, porque aquilo me obrigava a ter tempos offline, tempos Você tinha que focados. focar nos fundamentos, porque você não podia ir lá na espuma, né? Do que era a crista da onda do momento, né? Isso foi interessante. E aí, quando foi entrando na faculdade, eu estava no 2º ano de faculdade, apareceu uma bolsa de iniciação científica para trabalhar com Delphi. E aí o professor me perguntou, a bolsa vai começar daqui 1 mês e meio, tu programa em Delphi? E eu, claro. Internamente, eu dizendo, você não programa em Delphi, amigo, tu programa em Pascal, tu conhece um pouquinho ali do Delphi, mas Sim. internamente tudo bem pensar, mas eu tenho 1 mês e meio. Eu posso aprender, né? E foi o meu lance, cara, baixa manual e busca coisa e estuda no computador da faculdade lá e tal, e vai. E assim foi quando eu comecei a trabalhar com programação. Sim, um processo bastante autodidata. Até digamos então, assim. tu estava ali na faculdade, mas a faculdade não ensinava Delphi. Não tinha isso como uma... Né? Tu Sim. aprendia as linguagens bases ali e tal, o resto era contigo, né? Como se espera de uma universidade. Vai te dar fundamento, vai te dar a base. Sim. O resto você vai buscar. Né? Interessante. E a gente vê assim, falando daí um pouco, não tanto do Daniel, mas do sistema que vai nos colocando em caixinhas à medida que a gente vai avançando, né? A gente percebe que, e isso se refletiu bastante aqui no podcast, principalmente na primeira temporada, que praticamente 90% das pessoas que eu entrevistei, o fato de que levou elas para a tecnologia foi esse tipo de experiência muito cedo, né? Muito cedo eu já tive um computador, ou muito cedo eu tive uma iniciação científica, que você falou, né? E parece que a gente tem muita dificuldade, até sistêmica, de proporcionar isso a mais pessoas, o que leva, na hora que ele está chegando lá no 2º grau, que foi no ponto onde você decidiu, nossa, vai ir por aqui, dele cogitar essa possibilidade. Ele... ou você acha que é algum outro problema? Por que você acha que o jovem ainda, dado tudo que a gente tem hoje, não consegue fazer essa pequena jornada que o Daniel fez entre me apaixonei por isso e lá me instalou que isso podia ser uma profissão? Teve um componente de acaso, né? Imagina que se eu tivesse caído em um outro grupo de iniciação científica, talvez não tivesse tido aquele gatilho que depois ele surge, né? Quando eu estava com 14 anos, o meu pai criou,
registrou uma empresa que hoje é uma das empresas que eu toco ligada com educação. E lá, na época, ele me via jogando joguinhos no computador e dizia, eu vou botar esse nome porque eu acho que tu vai trabalhar com isso no futuro. Mas aquilo ali não estava ainda no momento de eu tomar a decisão de ir para frente, assim, em relação a isso, sabe? E, sinceramente, cara, a informática não era nem a quarta opção. E nesse jogo de buscar mais coisas, os testes vocacionais da época eram fotos que apareciam e tu dizia alguma sensação que tu tinha. E depois uma pontuação diria... Era muito louco, entendeu? Sim. E hoje, mesmo nessa... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, não gosto do que a gente está querendo construir com essa estrutura de ensino médio novo. Eu acho que é uma... Cara, é um circo para uma parada que não vai resolver o problema de verdade e talvez confunda mais ainda as pessoas no caminho que elas podem ter. Mas eu acharia muito interessante que o mais cedo possível a gente pudesse se engajar em projetos. Projetos com início, com meio, com fim, com um objetivo claro e alguma habilidade que está sendo desenvolvida. Inúmeras escolas meio que buscam essa estrutura, né? Sim. E eu acho que isso tinha que estar mais à disposição das crianças, assim. A gente falou do basquete, né? Sim. O basquete me colocou num trilho. Eu me via, às vezes, muito solto numa escola, meio não entendendo porque que eu estava indo mal. Eu mudava de cidade, e daí, toda vez que eu mudava de cidade, eu ia mal na série seguinte. E o basquete, eu começo literalmente por baixo, porque eu não sabia nem as regras, mas como eu era grande... Não era difícil de convidarem para jogar. Foi que eu fui chamado e aceitei que eu não tinha nada a perder e eu tinha uma expectativa baixíssima, mas ao mesmo tempo, já que estão me dando essa chance, eu vou buscar aqui. E o basquete me ajudou a criar disciplina, a criar uma série de questões que até hoje eu busco esses recursos emocionais. Às Fundamentos, vezes, assim, né? Cara, lá me ajudou. Aqui eu vou ser mais um pouquinho persistente, porque lá eu fui. Né? Eu vejo que falta isso na educação. O que faz a criança se engajar? Certa vez, numa conversa com uma prima da minha filha, ela disse assim, meu pai me mandou um vídeo, mas era muito grande o vídeo, 7 minutos. E aquilo me pegou muito forte, assim, do tipo assim, como assim 7 minutos é um vídeo longo? Sim. E aí a gente vive nesse jogo do Reels, do Shorts, E cada vez uma pressão maior, né? Micro-learning. Não, cara, peraí, cara, onde é que está a intensidade, a profundidade de aprendizagem, a frustração contínua, o tédio? Onde é que parou essa história? Sabe, é tipo, isso eu me vejo muito assim, sabe? Tipo, onde é que tá isso? Porque eu acho que é isso, o que me moldou, e a falta de internet também ajudou nisso. Sim. Você não tem internet, está um dia ensolarado, ou nublado, ou chuvoso e nada para fazer. E agora, o que eu faço? Tédio. Eu acho que isso é formador e a gente vive numa alta exposição de coisas e não posso sentir tédio, não posso me sentir... Isso, até o microtédio mais, né? O cara tá esperando 30 segundos alguma coisa, é o tempo dele abrir o telefone celular e olhar a vida aleatória de uma pessoa em qualquer lugar. É isso. que não vai acrescentar nada para ele. E talvez nos dias atuais... Aqueles livros do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Talvez tenham livros que trazem a gente pro presente nunca tenham sido tão importantes, sabe? Porque, tipo, cara, é isso. É muito fácil a gente se perder e fugir daquilo que a gente estava buscando fazer, sabe? E eu enxergo também, Daniel, e eu acho que isso é legal fazer um paralelo com essa tua visão e como que foi esse teu processo de entrar na tecnologia. Eu enxergo um pouco uma grande massa de pessoas que acaba ficando numa encruzilhada, né? Que é, ou eu não tenho opções, eu não tenho oportunidades, eu não tenho como tomar uma decisão sobre isso, eu pego o que tem, o que tiver, né? Grande massa de pessoas que estão na periferia, que estão à margem da sociedade, tipo assim, olha, apareceu aqui o negócio de ser padeiro, eu pensei em ser padeiro, e era isso que eu pensei. E aí a minha perspectiva é ser motorista de ônibus, que eu descobri que ganha mais, e se eu aprender a dirigir... a galera às vezes faz, mas eu vejo muito dos mesmos processos, porém em universos diferentes, né? Ao passo que na outra ponta você também tem uma galera com muito acesso, completamente perdida numa nuvem de coisas muito superficiais e pouco profundas.
Será que tem algum caminho para a gente trabalhar isso sistemicamente? Que você falou, você apontou uma ideia, né? Que é, talvez fosse interessante pensar em projetos. Mas como eu sei que você é um cara ligado a essa ideia de aprendizado e educação, como que você vê uma possível transformação que não seja uma transformação que seja só na borda de quem tem acesso, mas que possa chegar lá na ponta, entendeu? No cara periférico também. Vou te contar uma história misturando privilégios com preconceitos. Boa. Certa vez eu fui contratar uma pessoa estagiária e essa pessoa disse que morava num lugar X. Na minha cabeça, esse lugar X era um lugar de baixa renda. Certo. E aí eu pensei, legal, cara, que a gente vai estar contratando uma pessoa e vai ajudar ela a poder se movimentar. Uhum. Eu reconheço todos os privilégios que eu tive na minha vida e tudo que eu te contei, né? Tinha um 386, meus amigos tinham um 486, um Pentium, coisa de... mas eu tinha um computador, peraí, cara, já era acima de muitos percentuais, muita gente, né? E aí veio o estagiário trabalhar com a gente e ele chega para trabalhar no primeiro dia e ele estaciona um Audi A3. Para fazer o estágio na empresa. E aí eu lembro que eu olhei pro meu colega e falei assim, o que a gente fez? O que a gente fez, cara? E depois a gente foi descobrir, e essa pessoa, na verdade, morava nesse lugar que eu achava que era um lugar de baixa renda, mas também é um lugar de grandes mansões. Tem um mixing ali, cara, né? O que eu fiz, cara? E não que tinha sido errado ou certo, mas não era o meu objetivo. O meu objetivo era conseguir trabalhar mobilidade social naquele momento. Era um Daniel eu tinha, nesse momento, era 99 para 2000, então era um Daniel de 20 para 21 anos, já pensando em justiça social, e falhou. E falhando, e falhei rude, né, nesse processo, assim. Mas o que eu penso muito, cara? E é um pensamento que eu tenho hoje, é um pensamento atual meu, que a formação técnica, ela pode ser talvez o caminho mais rápido para a pessoa começar a ter uma escolha um pouco melhor. Só que daí, tudo bem, vamos pegar a escolha do ensino técnico. Eu trabalhei numa faculdade, em curso de graduação, e acompanhei uma época onde tinham os cursos técnicos com o apoio do governo. Só que daí era o seguinte, ou seja, a pessoa não pagava para estudar. E eu pensei, show, então vai ter uma galera que vai estudar aqui e vai conseguir avançar e pronto, resolvido, tudo certo. Com exceção de duas questões. Primeira questão é que a instituição de ensino só ganhava se essa pessoa cursasse o curso. E essa pessoa não ganhava nenhum dinheiro para estar fazendo esse curso. Uhum. E a realidade acontecia. Onde ela precisava cuidar de alguém da família, ela precisava arrumar algum sustento e a evasão... Às vezes é arrimo de família. A evasão acabava acontecendo. E aí aconteceu que nem a instituição conseguiu ter sustentabilidade. Já era uma instituição que não tinha lucro, não visava lucro. E além disso, ela estava tendo um prejuízo gigante para rodar aquela formação técnica. E porque a galera evadia, porque não tinha tinha gente se formando nela. Então, a gente acha, às vezes, que está resolvendo um problema e tem um problema anterior. Então, assim, tem que ter cota, mas tem que ter mais coisas, porque senão a gente não vai resolver esse problema da mobilidade social, né? Mas eu acredito muito no ensino técnico como sendo algo que pode dar um passo, a pessoa alcançar uma empregabilidade e, a partir daí, ela pode começar a tomar decisões. Eu vejo várias iniciativas meio regionalizadas em polos tecnológicos já pensando nisso, né? Até o nosso primeiro episódio do Tem Tempo para Pergunta foi com o Silvio Meira e ele apresentou o case todo do Porto Digital exatamente nessa perspectiva de reduzir o gap, porque para eu convencer um cara periférico de que vale a pena ele ficar 6 meses estudando o ensino formal, ele tem que pensar que daqui a um ano ele talvez tenha um emprego. Isso. Tem que acelerar esse processo. E aí tem uma questão também de como que as empresas estão olhando para isso, né? Na hora de contratar, não, eu vou no Júlio porque o Júlio é experiente e já quero ganhar aqui e acelerar as coisas. Não, peraí, cara, como é que você contrata o Daniel lá que está começando? Como é que você contrata a pessoa que não está cursando a melhor faculdade da região? Ou que não está numa faculdade? Né? Ou que não tem nem chance ou perspectiva de passar num vestibular? Que precisa daqui a pouco ter um apoio mais forte ali e tal. Então, existe uma questão de ser intencional
nesse tipo de processo. E não é toda empresa que vai buscar isso, Com certeza. sabe? E pegando esse gancho que você levantou aí, eu queria aproveitar a tua experiência, que eu sei que você é CTO de empresas de tecnologia, você, né, não é o seu cartão de visita, mas eu sei que é um desafio seu hoje montar times de desempenho e tal, para desenvolver códigos, aplicações, desenvolver tecnologia. E eu queria saber, na sua visão, como que está a estrutura que está chegando até você. Porque também tem essa coisa, não existe voluntarismo na área como uma empresa, não, eu vou fazer, eu a empresa. Não tem como a empresa fazer. Você vai bater numa parede que é o que está chegando para a gente. Qual que é o nível, como que está o nível da galera que está chegando hoje na prática? Não o que ele trouxe de tipo. Você falou assim, o cara que tem faculdade, que título, a galera chega cheia. Né? Mas como que está o nível da galera para pegar o negócio e entregar? Tu quer ver eu acho que tem várias perspectivas para olhar para isso assim. Vamos a elas. Uma delas é quando eu me torno pessoa desenvolvedora, a gente trocava a lâmpada sozinho. Sim. Era um outro tipo de pessoa desenvolvedora. Tu aprendia a fazer todos os papéis que estavam ali e assim tu te desenvolvia. Era muito comum tu desenvolver generalista e especialista. Então tu tinha uma base para fazer todos os papéis e tu escolhia alguma coisa para ser mais especialista. Mas eu me tornei assim. Então, hoje com 28 anos de carreira, eu consegui me especializar em uma série de coisas. Mas hoje eu consigo fazer um software sozinho. Sim. Essa não é a realidade que a gente vive. A gente tem pessoas que sabem pegar uma escada, a outra sabe subir na escada e tem uma terceira que sabe alcançar a lâmpada. E essa é a realidade que a gente tem hoje. Uhum. E é a realidade que talvez a gente consiga até hoje. Que é eu poder formar uma pessoa em 6 meses ou 1 ano e ela ser capaz de começar a fazer algumas coisas. O que eu penso que daria para a gente tentar acelerar um pouco esse caminho? É o que vem antes da parte da programação. Que é o que daqui a pouco a gente pode trabalhar em ambiente escolar. Uma vez conversando com pessoas de escolas, perguntar assim, como é que a gente faz para trabalhar pensamento computacional nas escolas? Quantos computadores têm que ser comprados? E a minha resposta foi, nenhum. E aí a pessoa entrou em parafuso. Como assim nenhum? Eu falei, nenhum. Porque eu posso ensinar algoritmo, eu posso ensinar abstração, eu posso ensinar reconhecimento de padrão, eu posso ensinar como quebrar problemas sem ter um computador na minha mão. A gente pode trabalhar com quebra-cabeças, a gente pode trabalhar com desafios, a gente pode trabalhar com uma série de jogos, e tu adora jogos, sim. que podem criar jornadas onde as pessoas são obrigadas a entender e a dividir esses problemas em problemas menores. E eu fui achar essas histórias. Eu cheguei a fazer um projeto, que eu nem lembro o nome do projeto agora, mas começava com 10. Era alguma coisa 10. E a gente gravou alguns episódios ouvindo histórias de instituições de ensino públicas que estavam tentando fazer algo. Mas tem a falta de recurso, tem a falta de apoio, tem a carga horária insana que os professores têm que atuar, por vezes dupla, tripla jornada. Entendeu? E ainda esses professores têm que ouvir, mas tem 2 meses de férias. E isso, muita crítica da educação acaba sendo direcionada para quem está mais pressionado no sistema. Ao mensageiro, que não tem nada a ver com o problema sistêmico que a gente vive. Sim. Então, eu olho para essa coisa toda e eu vejo assim, cara, se a gente começar a formar melhor, e o formar melhor é só começar a criar esses jogos de associação. Sim. Trabalhar a interdependência de números e fatos e como é que eu conto a história da história com a geografia, com o português. Às vezes, só umas jornadas brincando um pouco mais entre as disciplinas, a gente pode conseguir, às vezes, brincar essas características de quebra de problemas. Quando você fala do ludismo, a ludicidade, né, você está fazendo cruzamento cognitivo, que é eu tiro a carga que eu tenho de pensar como Daniel e agora eu vou pensar como pirata, mas o problema é que você vai resolver mesmo. Quer ver um lance? É o pirata agora que vai resolver. Desafio para Júlio Matos. Qual que seria? A gente criar uns RPGs ensinando pedaços da história. Pode ser.
Eu acho bem passível. RPG, card game. Né? Tem muitas estruturas de jogos que são funcionais para isso. Mas eu acho que o mais importante disso que a gente falou, que você foi muito importante, porque muitas vezes eu vejo esse tipo de discussão rendendo, mas não dá porque o professor não quer. Cara, e aí que tá. E o professor quer. Ele quer. Ele não consegue. Dia 2 de novembro de 2019, eu vomitei um texto que era nossas pessoas estão ficando enlatadas. E lá foi meio que a visão de um projeto paralelo que eu tenho, que eu chamo de Desenlatar, que é o meu projeto de estudo em educação. É como eu aprendo. Eu crio um projeto paralelo, eu dou um nome para ele e eu vou atrás. O Desenlatar fez eu entrar numa pós em educação que eu vou concluir em 2024, ela, por exemplo, esse nível. Eu tô te fazendo essas perguntas sobre educação que eu sabia dessa história Aí, do cara, pós. Então, lá atrás, quando eu crio a ideia do Desenlatar, eu tinha algumas suposições. E uma suposição era que tinha essa coisa dos projetos e tinha a questão de que talvez os professores precisassem de novas técnicas para poder ensinar. E aí eu fui para campo. Não fui um antropólogo de escritório, né? Eu fui para campo. Foi trabalhar. Fui entrevistar pessoas. E eu descobri que os professores sabem coisa pra caramba. E eles têm uma formação do caramba. E tá tudo lá. Só Sim. que eles vivem em sistemas que travam eles. Porque muitas vezes tu vai ser um professor entre 4 professores, sendo que um desses é um líder, dentro de uma estrutura hierárquica, onde tu tem que copiar o que outros estão dizendo, de estruturas de ensino que vão fazer revisões educacionais a cada 2 ou 4 anos. Tendo que entregar uma ementa que talvez nem seja parte do conhecimento que ele mais Já domina. era. E como é que eu vou? Como é que eu vou me expor e tentar fazer algo diferente? Eu falo muito do esquema de ter mais de uma fonte de renda, né? Sim. Mas eu falo de uma posição de privilégio, Sim, onde eu tenho uma fonte de renda que me sustenta e eu tenho outras que me complementam. claro. Um professor, se ele se ir além e tentar desafiar, ele pode eventualmente ser demitido. Coloca em risco a renda dele. E né? ele vai arrumar outro trabalho quando? Dali a 6 meses, quando virar um semestre ou coisa do tipo? Não é igual tu arrumar um emprego em educação. Ele pode ser professor particular, tá, mas dependendo... A demanda também não é tão grande assim. não né? é uma decisão fácil. Então, assim, eu super entendo a pessoa se submeter a uma estrutura sistêmica e fazer o trabalho dela e esperar que as oportunidades apareçam eventualmente, porque eu sei que ela está, às vezes, numa posição de sobrevivência. Eu vi minha mãe se aposentar em educação ganhando um salário que eu tirava em um dia de trabalho. Eu falei assim, cara, isso é sacanagem, cara. O que é isso, cara? Sendo que é um ponto fundamental, né? Porque a construção que eu estava tentando fazer aqui é exatamente da gente passar desde o fundamento de como que o cara escolhe e tem oportunidades e como que ele chega. E aí a gente chega numa outra coisa que eu acho que para mim é um fio isso, entendeu? Que começa lá na ponta e termina na entrega de software. Que tipo de software que a gente entrega na ponta, né? Porque eu vejo que quanto mais essas pessoas têm estofo, mais elas estão capacitadas para fazer a coisa que é mais importante no desenvolvimento de software, que é resolver o problema de outras pessoas. Perfeito. Deixa eu te contar outro pedacinho da história do Desenlatar. Então eu quebrei a cara, né? Porque Sim. eu tinha umas hipóteses e aí eu contei pra minha mãe, e minha mãe olhou pra mim e falou assim: tu estudou numa escola montessoriana? Aí eu olhei pra ela e falei assim, eu sei. Ela me olhou de novo, eu acho que não. E ela me deu um livro sobre educação montessoriana. E ali eu comecei a ver sobre o poder das perguntas. E eu falei assim, por isso que eu gosto de fazer perguntas. Tem um motivo. E aí eu fui vendo sobre, ok, que perguntas novas eu posso fazer aqui, dado que eu quebrei a cara nessas primeiras posições que eu coloquei. Perfeito. E vamos lá. E aí eu fui descobrir que, na real, talvez o meu foco para o Desenlatar não está em formas diferentes de ensinar, mas em como que eu aprendo. Então, como eu, jovem, aprendo? Eu não aprendia jovem. Eu me esforçava e eu odiava a escola com todas as forças possíveis e eu me esforcei para conseguir sair dela. Na faculdade, eu pensava em fazer várias disciplinas eletivas e tal. E acabava, eventualmente, que eu pegava um professor que era muito difícil para mim e eu rodava numa disciplina. E eu rodava de abandonar. Tipo assim, cara, desisti disso aqui.
disciplina Sim. de matemática, eu falei assim, que não tá rolando, entendeu? vai. Então eu vou focar na programação, que é o que eu tô focando aqui, e a semana que vem eu dou um jeito nisso aqui. Aí na semana que vem eu, ia lá, passava na disciplina e tal. E eu tinha essa coisa, não, eu farei uma educação com várias disciplinas eletivas, vou buscar meu caminho. Só que num ponto eu olhei e falei assim, cara, se eu rodar em mais uma disciplina, eu me formo em 4 anos. E aí naquele momento eu pensei assim, tá, acabou o sonho. Baixa a cabeça e sai dessa droga, entendeu? Eu também não queria ficar mais na faculdade. Então, chega num ponto assim que... E aí, quando eu estava no final da faculdade, eu comecei a pensar, tá, o que eu quero fazer? O que eu quero fazer? E eu já estava trabalhando com Delphi na época, e eu pensei, eu podia escrever para uma revista. Eu podia escrever numa newsletter e tal. E depois eu achei essa revista para escrever, que foi uma das formas de aprendizagem que eu tinha. Eu sugeri uma pauta de um assunto que eu não sabia, e daí eu aprendia sobre esse assunto, eu escrevia o artigo contando sobre aquilo e como é que eu aprendi aquilo, e pronto, eu contribuía com a revista e aprendia algo. Sim. Então, tá aí, foi uma arquitetura de aprendizagem. E depois eu falei, cara, eu já tinha meus jeitos de aprender, né? E aí eu fui vendo que, cara, eu vou trabalhar isso, eu vou explorar formas diferentes de aprendizagem. E aí eu caio na aprendizagem autodirigida, que é para onde esse projeto está indo, assim. E como é que a gente aprende a aprender? Por que a gente não aprende a aprender o quanto antes possível seja lá na escola? Sim. Por que a gente está esperando alguém vir 1 para N passando ali aquele conhecimento para a gente? E às vezes você tem uma enxurrada de pessoas com necessidade de mentoria quando chegam na idade adulta, estão completamente perdidas, não sabem que caminho seguir, tem tem às vezes bastante arcabouço de conhecimento, mas é como se eu tivesse um monte de peça de ferramenta de consertar carro e nunca tenha tentado consertar um carro. Exato, como é que faz as conexões, né? Fica muito mais complexo, eu acho, se eu não aprender como chegar. Eu vou chegar quase que gerando um mercado, né? Um mercado de... Sim. Eu preciso de assistência, senão... E eu, na mentoria, é uma das minhas formas de aprendizagem. Então, por vezes, eu chamo a pessoa para conversar... Eu já fiz isso contigo já. De frente para o Isso, Guaíba, quando eu estava na aula de frente para o Guaíba. Que era uma forma de bater papos e dizer, tá, mas o que tu pensa disso aqui, daquilo? Como é que a pessoa se sente naquela situação? Porque essas metáforas, essas histórias vão me ajudando a criar caminhos novos, né? Seja uma mentoria gratuita, ou tu pagando um profissional para te ajudar. Sim. O basquete não é diferente. Eu tenho um treinador que me ajuda na forma individual para eu simular situações de jogo, para quando no jogo eu chegar, eu conseguir, eu sei o que fazer agora. Mas são meios de aprendizagem. Como é que a gente busca isso, né? E aí a gente vai olhar para falar de estrutura educacional de novo. A gente não tem isso na escola, cara. Não tem apoio. Só que tu vai descobrir escolas onde o professor trabalha 40 horas, mas no máximo ele pode estar 12 horas em sala de aula. E o restante do tempo ele tem que estar disponível para estar à disposição dos alunos, mentorando, projetos, etc. e tal. Só que quanto custa essa escola? É uma escola que não é acessível. Não é acessível. Mas ela existe, mas ela não é acessível. Então não serve. Então como é que eu simulo essas situações? Como é que eu poderia usar a comunidade para fazer isso mais? Isso, novos modelos, né? E aí tu vai encontrar escolas. Aqui em Porto Alegre tem a Waldorf, que é na Zona Sul de Porto Alegre, que é uma associação onde os pais participam e os pais se tornam, por vezes, pontos de contato com crianças que estão lá, jovens que estão lá. Tem as experiências de comunidade de aprendizado, a Escola da Ponte, eu não sei se você já ouviu falar, que é um caso fantástico também. Então, tem então vários... eu me interesso muito por isso, assim. Então, cada vez menos eu estou interessado na educação formal, apesar de estar fazendo uma pós-graduação. Por que eu escolhi fazer uma pós-graduação? O que estamos aprendendo? Sim. Esse é o meu principal ponto, assim. Aí eu sei que a gente aprende a fazer PowerPoint. Tem uma disciplina lá que ensina como fazer apresentações. E aí eu falei, legal, mas talvez eu devesse estar questionando o sistema. A gente tem uma aceleração... É interessante isso, as pessoas ficam muitos anos no ensino formal, porque o sistema que a gente criou de aprendizado é focado nesses muitos anos de aprendizado, né? Uma jornada aí de 12 anos de aprendizado formal, e chega no final, ele não ligou o Lé com Cré, né? E ele não consegue enxergar se aquilo que ele fez foi fundamento para o que ele virá fazer. E aí você tem a venda dos enlatados práticos, né? Não, esse curso rápido aqui faz. Baixa esse vídeo aqui, olha aí, assiste um TikTok que você está fazendo. Né? Que é isso. Então, você vê que tudo
essas coisas estão meio interligadas. E aí, aproveitando que a gente deu essa brecha para ir um pouco além da educação, eu queria falar sobre mercado também, né? Porque uma das realidades que a gente vê, e não à toa a gente fala no TDC que o mais importante são as pessoas, né? A gente, né, no TDC o mais importante são as pessoas, está na camiseta do Daniel aqui, que fui eu que criei, inclusive, é um design meu, então ficou a troca rápida de jabá. Mas o que eu queria comentar é que nessa construção que a gente vem de um mercado que sofre essa pressão, digamos assim, por resultado, a gente tem que entregar, que tipo de construção não digo de sistema, mas é mercado mesmo, né? De como que nós estamos construindo cadeias, né, para que aqui exista a nossa capacidade de talvez até competir com o exterior e tal. Porque o que é mais comum? Os grandes cérebros nossos vão embora. A gente não consegue encaixar eles, seja para eles empreender, seja para eles ter um emprego, você não consegue colocar eles num sistema. O que está faltando para esse mercado, para a gente não só... a gente falou bastante de formar talentos, a gente já sabe, mas como é que eu aproveito essa galera que eu consegui a muitos barrancos e por altos jatismo formar eles? Uma época eu te confesso que em algum aspecto eu tinha algum pensamento protecionista, do tipo assim, vamos dificultar aí, sei lá, uma coisa meio assim. Vamos travar, não pode sair. Mas durou pouco. Durou muito pouco pelas situações que eu vivia de empresas, Uma vez eu formei uma pessoa para ser professora de uma linguagem de programação numa escola que eu trabalhava, e depois de ter ajudado essa pessoa, ter feito toda a formação dela, ela passar nas provas de certificação, se habilitar para dar aula, uma semana depois ela é chamada pelo pai para assumir a empresa do pai. Cara, eu sinto a dor que eu senti na época, pensando assim, cara, eu gastei muito tempo com essa pessoa. Eu formei ela, tipo, eu dediquei, tipo, e essa pessoa tá indo embora agora, o que está acontecendo aqui? E depois eu tive o mesmo sentimento 2 anos depois na faculdade, assim, que eu tava dando aula. E eu tinha pessoas que estavam muito afim de estar ali aprendendo, e pessoas que meio que estavam nem aí para mim. E eu pensei, que droga, eu estou aqui, eu quero ajudar na formação. Por que eles não se interessam? E aí eu volto para Paulo Freire, que é, cara, educação é uma via de mão dupla, então quem tiver afim de fazer essa via de mão dupla, foca nessas pessoas e vamos dar atenção para isso, sim. Isso foi uma questão para mim. E esse entendimento de que elas vão. Mas se elas se lembrarem que elas têm que ajudar outras a irem também, ou chegarem, para mim já é um caminho. E aí, em 2002 é quando eu começo a me conectar com comunidades. Foi quando o grupo de usuários de Java estava surgindo, ressurgindo, e aí eu vou para participar da coordenação dele. Depois de 2003 vem o grupo de Delphi, 2004 vem o grupo de métodos ágeis, que eu ajudo a criar, e outros grupos que vão surgindo. Eu te diria que eu deixei de ficar preocupado com o processo delas irem embora, e eu comecei a ficar preocupado em como que eu recrio o jogo de futebol do Atari. Tinha um jogo de futebol do Atari que tinha jogadores infinitos. Sim. Então tu pressionava ali o joystick para cima e surgia um jogador do final do campo. Então tu sempre tinha um defensor chegando para salvar o gol. Era basicamente essa a brincadeira. E eu fiquei pensando nisso, como é que eu recrio isso? Tempos depois, estudando sobre esportes, eu fui estudar sobre rugby. Eu nunca joguei rugby, porque eu deixaria de jogar rugby na primeira jogada, porque o cara ia voar no meu joelho e acabou, e deu pra mim. Então, o basquete eu consigo ver a pessoa vindo um pouco melhor, assim, eu me defendo melhor ali pra proteger meus joelhos. Mas eu estudei sobre rugby, e pra mim, rugby, na estrutura de comunidade, é uma das melhores que eu vi acontecendo. Que é assim, até uma certa idade, tu não compete, tu só aprende a funcionar em time e aprende fundamentos. Depois de uma certa idade, tu passa a competir. E depois de uma certa idade, tu tem que dar de volta. O give back é automático. E ele é parte da estrutura da coisa. Ele é parte do processo. É esperado de ti que tu devolva. Uma outra pessoa vai dizer, não paga de volta, pague adiante.
pay it forward, né? Sim. Outras pessoas vão dizer, se tu tá devolvendo é porque tu pegou demais. Então, o raciocínio que hoje em dia eu levo é o seguinte, quando tu sentir que tu já pode começar a devolver, devolva. Então, eu lembro de um palestrante num evento do grupo de Delphi, que ele palestrou e ajudou as pessoas a fazerem um Alô Mundo. Ele estava aprendendo a programar, Sim. mas ele queria começar a desenvolver a habilidade didática dele e ele sabia fazer um Alô Mundo. Ele estava, sei lá, no terceiro curso dele de formação Sim. lá e tal. Bastante básico ainda. E eu falei, vamos ensinar a galera a fazer um Alô Mundo. Tu sabe fazer um Alô Mundo bem? Sabe apresentar bem a ferramenta, as partes básicas ali e tal? Sei. Então vamos fazer um papo sobre isso, porque o Alô Mundo não é o teu problema. O teu problema é a parte didática, não é? Sim. Então vamos pegar um assunto que tu tem confiança e tranquilidade e vamos trabalhar a didática. E assim a gente fez um evento de introdução e veio Sim. uma galera que nunca tinha tocado na ferramenta lá e participou. E que, para ela, esse conteúdo é relevante, né? E para mim, o poder da comunidade está nisso, entendeu? De criar situações e criar cenários onde as pessoas podem ter sucesso naquilo que elas querem ter sucesso. Do mais básico ao mais avançado. Então, até a parte, digamos, do mercado conseguir se estruturar, passa por uma criação de comunidades mais fortes, né? Que possam Comunidades fortes. fazer trocas mais efetivas e se manterem trocando. Que é isso que Isso. você falou. Sempre apareceu um novo defensor para atacar aquela bola. E tem uma questão, cara, que é assim, a gente está num evento aqui que é o TDC, que é um evento gigante, com vários pequenos eventos que acontecem entre eles e micro eventos que acontecem nas mesinhas, Isso. na troca do café e por aí vai. A gente se colocar na posição de pensar que tipo de evento eu quero produzir. Então, eu já participei de organização de eventos grandes, de 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, sei lá, coisa assim. Hoje em dia, eu fico pensando nesses eventos aqui. Uma mesa de café com 2, 3 ou 4 pessoas pode ser um baita evento. E eu testei isso. Eu montei um meetup, onde eu fazia eventos que a quantidade máxima de pessoas eram 4. É isso. E aí eu escolhi um café da cidade, e eu ia E lá as pessoas iam lá e me tomavam reunia, café. a gente abria o computador, programava, trocava ideia, tomava um café, movimentava a economia, movimentava os lugares, Sim. e assim a gente ia. Eu ajudei uma pessoa a iniciar no Git, a aprender GitHub. Eu ensinei uma pessoa a como é que eu configurava um Git ignore, porque ela nunca tinha ouvido falar o que era esse arquivo, e eu ajudei ela a configurar. Uma pessoa me ensinou um negócio em Golang que eu não sabia. Olha aí. Então, para mim, essas pequenas... Eu programei em Scratch com uma pessoa, fazendo o desafio da Frozen. Microconferências, microaprendizados. E eu ali, como é que eu ensino Scratch para uma pessoa que quer programar, mas ela tem que passar por isso aqui? E eu fiquei, mas como é que eu ensino Scratch, cara? Puta, eu vou ter que estudar Scratch. Aí eu vou lá e começo a estudar Scratch, a fazer coisas e brincar com aquilo. E aí eu vou lá agora, vou ver se eu consigo. Tá, aprendeu? Beleza. E o que tu quer fazer? Eu quero ajudar as pessoas a falar inglês melhor. E aí, como é que tu vai fazer? Cara, vou fazer igual tu tá fazendo, cara. Vou fazer eventos pequenos. Eu falei, fechou. E aí tu tá ensinando pessoas a fazer coisas, modelando. Sim. Tu modela pessoas e as pessoas te modelam. Então, eu acabei me distanciando muito da coisa do presencial. A pandemia me fez eu entrar para um buraco e Sim. eu venho saindo desse buraco. Então, agradeço o convite, porque são formas de eu sair do buraco. Minha psicóloga me agradece ali, né? Tô fazendo o meu. Mas é o seguinte, a gente não ficar nessa pira do tipo assim, a minha comunidade tem que ser a melhor. MC Marechal já fala, seja bom para tua comunidade. Esse pra mim é o lance, assim. Qual é a tua comunidade? Cara, pode ser a mesa do bar ali que tu vai se reunir, a galera que tu reúne pra tocar uma ideia. Pode ser a galera que tu vai se reunir pra codar 2 horas por semana, cada um aprendendo o seu lance. Pode ser muito pequeno. Sim. E pode estar conectado com uma comunidade maior? Pode, mas não precisa. Eu já fui o cara chato que era contrário a ter 2 comunidades do mesmo assunto, porque enfraquecia. E em certo momento eu acho que enfraquecia, dadas as estruturas de comunicação que a gente tinha. Sim. Hoje é impossível tu querer... Porque hoje a cauda longa é muito grande, né? Então, assim, o cara, acesso é muito fácil. Tem o Grupo de Métodos Ágeis do Rio Grande do Sul, que em abril de 24 comemora 20 anos. Mas uma galera da Serra Gaúcha resolveu montar um grupo de agilidade. O Daniel, de 10, 15 anos atrás, ficaria chateado. Pô, por que não vem colar na Por gente? que não cria uma iniciativa na Serra chamando de Guma? Né? E por que não? Porque eles não quiseram.
entendeu? E tudo bem. E tudo bem, quiseram criar o deles e tá massa, bora, entendeu? E se me chamaram pra conversar lá, eu vou. E tá massa. Então eu desencanei dessa coisa assim, do tipo, e bem no pensamento de cauda longa mesmo. Cara, eu preciso de multiplicadores e pessoas. É a mesma coisa, eu querer isso, de não querer múltiplas comunidades, é a gente ser contra várias distribuições de Linux. Sim. Não, só pode ter uma distribuição de Linux aqui, você não pode criar uma nova. É um contrassenso, na Pô, mas verdade. peraí, cara, é uma das liberdades. Você tá indo contra o É uma princípio das da coisa. liberdades. E para mim, comunidade tem essa mistura do comum, Sim. da liberdade, de eu poder me juntar com as pessoas, de eu ter esse pensamento da justiça social também presente. Sim. Como é que eu diminuo as distâncias? E eu acho até que esse pensamento de comunidade, ele é básico para esse desafio que não só essa que a gente falou antes, né, dos cérebros e tal, de enfrentar esse mercado de tecnologia que ele é muito volátil, né? Hoje uma coisa está na tendência, a outra amanhã não está, e agora a gente vive a grande tendência da IA, mas quem já está há mais tempo já viu isso acontecer com cloud, já viu acontecer com blockchain, já viu acontecer com microserviços, com um monte de coisa relacionado aí. E como que você enxerga que essas comunidades vão ajudar o grande temor das pessoas? E pela primeira vez eu acho que esse temor ele é bastante horizontal, porque ele deixou de ser o temor do cara que trabalha com tecnologia para ser o temor do advogado, para ser o temor do contador, que é o temor da eu sou substituível, eu não vou mais ter utilidade para o mundo, né? Porque eu só me reconheço útil enquanto produtor, né, de trabalho, porque a IA vai fazer o que eu faço, né? Como que essas estruturas de comunidade vão poder ajudar a gente a passar por esse momento e eu diria até que desmanchar isso, porque hoje eu acredito que isso é só uma visão, né? Um medo, um pânico até criado pelo poder da manchete, né? O poder da comunicação, que é a manchete... O lead jornalístico. O lead jornalístico, porque eu até estava brincando, falando mais cedo com o Sérgio Gama, as pessoas são... A tecnologia para as pessoas ela é mediada pelo jornalismo. Ou seja, e aí o jornalismo não está preocupado com o que a tecnologia é, mas qual que é a melhor manchete que ela pode dar para ele. Sabe que teve uma... Vou contar uma historinha rápida e eu entro na história. Mas existe na parte dos métodos ágeis uma discussão muito grande das certificações, né? E ela era muito mais forte bons anos atrás. E um portal desses de notícia criou uma briga entre eu e o Alexandre Magno. Eu tinha quotes dele e meu de uma conversa que a gente nunca teve. E um beijo pro Ale aí. E faz tempo que a gente não cola junto aí pra fazer coisas. Mas, cara, eu lembro que eu meio que obriguei. Cara, ou vocês se retratam do que vocês estão fazendo... Porque isso passou de limite, entendeu? Tipo assim, ou tu faz ou eu vou fazer a parte integral dessa história que vocês estão tentando rodar aí. E aí eu sei que eles fizeram lá um negócio, ele veio com um papo, não, mas esse é o lead jornalístico. Eu falei assim, não, cara, isso é sacanagem, entendeu? Tipo, vocês estão criando uma briga, eu sou amigo do cara, o cara é meu amigo, a gente se conhece há muito tempo. A gente trabalhava em empresas que davam consultoria de Delphi. Então, assim, a gente vem antes do método ágil, que ia entrar na brincadeira, sabe? Mas eu tenho esse lance, cara, das narrativas que a gente vai construir. Então, por exemplo, a gente vai ter o filme o Her lá, né? Tá lá o filme, tem aquela coisa ali de eu falando com um ponto no ouvido e tal e tudo mais, e tem a minha comunicação ali acontecendo. O Daniel, de 2016, fazia os seus chatbots em casa. Sim. E o 17 em diante ajudou a construir uma plataforma de chatbots. Então eu estava lá vivendo aquela história, as conexões com o processamento de linguagem natural, que eu estudei pela primeira vez, ouvi isso acontecer pela primeira vez no início lá, de final dos anos 2000, 99, 2000, início dos anos 2000 ali, de processamento de linguagem natural, que na época era um troço, assim, comparado com hoje, a galera desbravando... antes da Long Learn Machine, né? Antes dessa parte era feito meio que no facão. O sistema especialista e os algoritmos que tinham. E, claro, aquilo foi o que galgou o espaço para hoje, entendeu? Sim. E valorizo muito as pessoas que eu vi passando isso, acontecendo. Mas eu acreditava e acredito ainda, e na real tenho, o tal do Companion Bot, né? Tu tem um prompt no ChatGPT que é genérico, por acaso? Não tenho. Eu tenho um prompt genérico. E eu vou falando coisas ali.
Entendi. E às vezes eu... Cara, teve uma vez aí que a gente tava falando de tal assunto, o que que era? Ele mantém contexto, né? Sim. E daí ele se lembra, a gente tava falando disso aqui. Então, me faz isso agora para aquilo. E, então, assim, a gente consegue ter uma espécie de um segundo cérebro que consegue pensar junto com a gente. Eu posso enxergar isso como concorrência ou como uma versão nossa meio que virando Android. Pode ser? Uma coisa meio... Uma extensão de memória, Uma extensão, né? De memória. Então, eu já tenho técnicas de consciência de tempo que me ajudam a deixar o meu cérebro livre para o máximo de coisas possíveis que eu estou vivendo agora. Sim. Eu posso ter uma coisa que me ajuda a ir além. Te apoiar num brainstorm. Uma chave de acesso a conhecimento que você não tinha antes. Me dá 3 autores que falem sobre o assunto tal na perspectiva política X. Tá aqui. Beleza, eu vou dar uma olhada. Isso. Não precisei rever os livros que eu estava lendo. Não é um conhecimento definitivo, mas pode ser um conhecimento de ponte. Sim. Então, nisso eu acho que é altamente positivo, entendeu? Agora tem uma coisa, vou dar um exemplo assim, ó. Eu sempre quis aprender a mexer no Photoshop e no Illustrator. Nunca consegui. Sempre fui medíocre nessas ferramentas e tal. Quando aparece o Canva, tá aqui uma ferramenta que eu vou conseguir mexer. Sim. Porque pro nível de demanda que eu tenho, ela me resolve. Né? Antes do Canva, eu utilizava o Fiverr, por exemplo. Eu contratava pessoas e tal que tinham lá uma demanda, que o Fiverr hoje não tem mais nada, $5, né? Acabou. Fiverr, né? Mas tudo bem. Mas tem um lance que é assim, se eu quiser o traço do Júlio Matos, eu vou ter que contratar o Júlio Matos. Então, numa das empresas que eu fui fazer o logo dela, eu falei assim, não, essa aqui quem tem que fazer é o Fred Messias, que era um cara que eu conhecia, e eu falei, eu quero que tu faça esse trabalho aqui. Sim. Mas meu trabalho é X. Eu falei, eu sei, mas eu quero olhar pro meu logo e saber que foi tu que fez. Conexão emocional. Sim. Um chatbot não vai chegar nessa pira com a gente. Não. Ele pode simular emoções. Porque ele aprendeu lá um conjunto de emoções, que é regra A, B e C, e ele pode dizer, eu estou me sentindo X. Por quê? Porque eu fui treinado, e segundo que eu fui treinado, sim. eu estou sentindo X. Não, e à medida que o tempo passa, você vai criando até uma estética de inteligência artificial, né? Que você diz assim, eu quero isso aqui tipo imagem de A. Eu quero isso aqui tipo um discurso de... É isso, eu quero fazer isso aqui como se fosse um poema escrito pelo Racionais MCs. E vem. E vai vir pedaço de música ali no meio do negócio. Mas só o Racionais MCs é que faz a verdadeiro... Eles fizeram. Isso. Eles criaram. Então, assim, qual é o meu medo sobre as IAs? Quem é a gente? Quem é tu? Qual é a tua arte? Onde é que tu te desenvolve? Onde é que tu atua aquela criatividade que vai te levar à falha? Onde que está a chance disso acontecer? Eu acho que a gente está na falha. Entendeu? Porque a máquina, ela não vai falhar por vontade, né? Ela vai te entregar alguma coisa. E aí você vai reconhecer aquilo como uma falha porque não era aquilo que você originalmente tinha pedido para ela. Mas a falha do tentei, a máquina nunca tenta. Quem tenta, a máquina faz. É meio o mestre Yoda, né? É do or do not. E talvez o lance do basquete é um pouco disso, sabe? Eu posso arremessar 10 bolas de 3 pontos. Eu já consegui fazer 10 seguidas algumas vezes, tá? Mas no jogo eu não consigo fazer nem 3 seguidas. Mas você tenta. Mas eu tento. Só que tem um conjunto de componentes ali junto acontecendo, fora as emoções, fora os gatilhos, fora as situações de passado. Eu tô competindo com um cara que eu competi quando eu tinha 14 anos de idade. E agora eu vou mostrar pra ele. E aí eu erro, porque eu quero mostrar pra ele e eu me esqueço de quem eu sou. E eu me esqueço que eu tô agora e que esse arremesso ele é único. Esse arremesso só vai existir ele. Sim. Nesse tempo de jogo, nesse jogo, do jeito que eu tô agora. Sem dúvida. E eu acho que essa coisa, por exemplo, eu tenho o hábito de escrita, tá? E eu tô voltando a ganhar esse hábito de escrita de novo. Eu digo que tô voltando porque eu escrevi durante 505 dias seguidos. E aí eu parei. Meio Forrest Gump. I don't feel like running. Ok, e tá aí bom. Eu dei uma parada. E agora eu tô retomando. E o que está acontecendo? Eu não uso nenhuma ferramenta de IA para escrever os textos que eu escrevo. É 100% Daniel. E isso é desde 1900 e assessoria de imprensa. Eu nunca aceitei que um texto assinado por mim fosse escrito por alguém.
Certo. Eu aceitava que ele fosse revisado por alguém, sugerido e por aí vai. Então isso para mim é uma coisa interessante assim, de brincar. Agora, se eu estou montando pautas e pensando a respeito do que eu quero escrever e pensando em tópicos ou possibilidades de roteiros, eu vou me utilizar de ferramentas de apoio, buscas e tal, para achar o que pode ser as minhas linhas de raciocínio. Essas duas eu não quero, então eu vou focar nessas 3 aqui. Tá, então eu vou. E aí vai eu. Sim. Então eu vejo muito essas ferramentas como ferramentas de apoio. Sim. Cara, Como a Microsoft teve, né, a boa, eu diria, a boa ideia ou a vantagem de colocar o nome da IA dela de Copilot, que já define, quando eu digo que o design é bem pensado, né? Eu no nome eu já defino qual que é o papel. mas aí você vai fazer uma entrevista de emprego e os caras querem que você cuspa um código de um algoritmo que tu aprendeu no segundo semestre de faculdade e que tu nunca vai usar na vida, mas tu sabe do conceito dele e Sim. quando que ele é usado. Por que eu tenho que saber escrever aquele algoritmo? Né? Sabe o que eu brinco muito às vezes? Às vezes, temos que fazer tal teste aqui. Eu falei, tá, beleza. Tu passaria? Às vezes não, cara. Eu Queria um teste que ele mesmo não passaria. Né, a gente não passaria no teste. E aí, como é que eu faço para rodar um teste com alguém, sendo que eu não passaria no teste? Outra coisa, isso que essa pessoa está fazendo aqui, ela vai usar aqui dentro? Isso é algo que a gente vai precisar usar aqui dentro? Então, a gente se dificulta ou cria barreiras que não precisavam estar sendo criadas. A coisa do Copilot, por exemplo, cara, fenomenal. Mas o cara, cadê a criatividade? Não, ele está descrevendo o que ele quer fazer e ele está sugerindo um código ali. Não é diferente de tu pedir uma coisa pro ChatGPT, ele te dá uma resposta e tu dizer, isso aqui não está certo. Isso. Isso aqui não Você tá precisa certo. ter o fundamento, conhecer aquilo até para reconhecer que não está certo. E aí a gente poder trabalhar com isso. Mas assim, do Copilot não pode. Mas tu copia o código do Stack Overflow. Ali pode. É a mesma coisa. Tu acha o tutorial na internet e copia o código. Daí pode. Sim. Qual é o ponto, né, da discussão assim? Então eu acho que tem uma referência. Claro, o que eu digo que não pode? Tu pegou um código que é código feito em licença GPL, que daí a gente volta pro final dos anos 90 lá. Cara, o código está escrito com uma licença GPL. Não, tu não pode colocar esse código para dentro do teu. Porque se tu colocar esse código para dentro do teu código vira GPL. Você está preparado para liberar todo o teu código-fonte para fora? Não, então não usa esse código. Isso. Busca um outro que tem uma licença que pode ser copiada, etc. e tal. Né, e por aí vai. Ou repense a estratégia, daqui a pouco poderia ser GPL. Poderia ser GPL. Então, eu acho que vem uma discussão, e essa discussão aconteceu em relação ao Copilot, que é, mas ele está usando código que está aberto ou ele está pegando código proprietário e está simulando? Né? Ou algumas empresas resolveram, não pode mais usar código lá, porque às vezes eu estava imputando pedaços de código dizendo melhora ele, ou me dá situações, e aí esse código virava objeto de estudo. Né? Automaticamente ele virava... Então, como é que eu evito? Então, tem várias questões assim de direitos e deveres, licenças, que vão estar no nosso dia a dia e tudo bem. Mas eu acho que não tem mais volta do ferramental. Cara, está à disposição, a gente vai usar, a gente vai aprender. E que bom que ajude a gente a aprender mais rápido. Agora, eu fui trollado esses dias pelo ChatGPT, né? Eu estava ajudando uma pessoa que queria aprender sobre Docker, né? E aí eu, vou te mostrar um jeito de aprender. E aí compartilhei minha tela. Tá aqui. Olá, né? Tu dá oi, né, pro ChatGPT. e aí eu falei, me dá um Alô Mundo em Java, usando Docker também. Eu quero que tu me dê um Dockerfile para eu poder rodar e levantar esse código, assim. E ele me deu o código. Agora a gente coloca aqui o arquivo e roda. E deu erro. Caraca, eu olhei assim na hora e falei, não sei que tá dando erro. Aí eu falei, o ChatGPT tá dando esse erro aqui. Ele, tem que mudar tal coisa. Daí eu mudei lá no Dockerfile o negócio, mandei rodar, rodou. Viu? É isso aqui. Inclusive, tu cola o erro, ele te ajuda a resolver aquele erro ali. Quer ver como é legal agora? Agora faz isso aqui em Python. Daí ele falou e fez o código em Python, fez o arquivo lá para rodar. Eu mandei rodar e deu o mesmo erro lá da primeira vez. Aí eu, tá dando esse erro aqui. O querido respondeu assim para mim, como eu já disse antes, por que isso? Você tinha que ter resolvido... Que petulância! E aí, sabe o que aconteceu? Eu respondi, mas foi você que me disse para eu fazer assim de novo. Ou seja, eu entrei numa discussão. O que está acontecendo? Então, eu diria talvez, cara, que
Eu digo assim, enquanto a gente estiver se guiando pelos princípios do Isaac Asimov, Tá tudo. nós estamos bem, cara. Então, eu acho que esse é o limite, assim, qual o limite do humor? Qual o limite da IA? Entendi. Vamos chamar assim. Mas, Daniel, o papo foi tão bom que 1 hora passou voando. Vamos lá, meu. Massa. Então, para a gente ir para o nosso encerramento, a gente tem uma tradição aqui já no nosso podcast que é o desenvolvedor está sempre de mochila para lá e para cá. Então, todo mundo que vem aqui, eu peço para você dar alguma coisa que você carrega na sua mochila. E aí é uma mochila metafórica, pode ser um filme, uma música, uma série, livro, que você possa oferecer para a nossa audiência que você acha que vai enriquecer a galera aí. Toda pessoa desenvolvedora deveria ler o livro The Pragmatic Programmer. Quem que é o autor? David Hunt, são David Thomas e Andy Hunt, né? David Thomas e... Cara, é leitura obrigatória. São autores que... Esse livro comemorou 20 anos, teve uma edição de 20 anos de comemorativo e tal. Mas é um livro que fala de princípios tão básicos para quem vai codar, para quem vai resolver problemas, porque ele volta para coisas lá do pensamento computacional, quebrar problema, reconhecer padrões. Ele fala sobre coisas assim tão... Puxa vida, eu tinha que ter lido esse livro aqui lá atrás, entendeu? Queria que alguém tivesse me dado essa dica. Entendeu? Ou que eles tivessem escrito antes, quando eu comecei a programar, sei lá. Mas eu acho que é isso, assim, a gente tem que voltar para o básico das coisas, sabe? Por exemplo, quando eu vou aprender algum assunto, eu pego algum livro que é o que chega para mim e depois eu começo a ir para trás. E eventualmente eu vou chegar lá em Aristóteles, dependendo do caminho assunto, que você vai. né? Mas em programação não é muito diferente, sabe? Tipo, cara, vai ler Fred Brooks, vai ler os clássicos, vai ler o que trouxe a gente até aqui, a máquina que mudou o mundo, que é o que vai falar do Lean sendo ocidentalizado, vindo lá do Japão e tudo mais. Então, a gente valorizar um pouco disso. Vai pegar uma linguagem mais antiga e vai programar para essa linguagem para ver como é que opera, entendeu? Então, acho que ter essa estrutura de aprendizagem, de curiosidade, né? E talvez para finalizar seria isso assim, ó. Enquanto a curiosidade for maior que a frustração, a gente segue. Então, vamos nos manter curiosos. Maravilha. Daniel, muito obrigado. Maravilhoso o papo, foi muito bacana. Bom demais te ter aqui. Quer deixar algum link para a galera te achar na internet aí, quiser se conectar ou acompanhar o que você produz? Cara, a gente falou do Desenlatar, que é um projeto que eu vou estar dando mais atenção, assim, próximos anos. Pretendo dar mais atenção para ele. Então, desenlatar.com.br, dali dá para me achar as coisas e... Que legal que você achou a URL perfeita, desenlatar.com.br. Eu comprei umas URLs interessantes. Por exemplo, o projeto do basquete é treinebasquete.com.br. Boa. Sugestivo, que é uma droga também, porque tem um monte de coisa que aparece antes de mim. Mas tudo bem. Mas o Desenlatar foi legal. Tá bom, desenlatar.com.br fica a dica. E para você que está nos acompanhando, fica também o convite para conhecer todos os outros episódios aqui do Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Nós temos o feed tanto nas redes como o Spotify, a Amazon Music e no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube, onde nós temos os nossos episódios em vídeo e também os cortes. Eu fico esperando você no nosso próximo episódio. Valeu, até mais! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.